Nesse vídeo eu quero te mostrar uma biblioteca bem legal do Python que a gente consegue fazer gráficos interativos. Eu vou te mostrar aqui passo a passo e na prática alguns exemplos e alguns gráficos feitos com o Plotly Express, que é uma biblioteca fantástica para a gente criar gráficos interativos. Então vamos lá colocar a mão na massa. Bora começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Então bora começar aqui nosso passo a passo que eu vou te mostrar diversos gráficos que a gente vai criar de forma interativa e super simples e prática. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar o pacote Pandas, vamos importar aqui o Plotly Express e vamos importar o NumPy, ok? Então vamos colocar import pandas spd, import plotly.express as px e import numpy as np. Esses três comandos aqui embaixo, o pd.setOption, display.maxColumns e display.maxRows, é para quando a gente está trabalhando com data frames, que tem muitas colunas, então a gente colocar isso para ele mostrar todas as colunas, senão ele vai simplesmente cortar ali, vai deixar delimitado no tamanho da célula, ok? E o rows é para a gente poder visualizar todas as linhas. E aqui o pd.options.display.floatFormat, a gente coloca aqui, abre aspas e dentro abre chaves, coloca dois pontos, ponto 2f.format, é para quê? É para os nossos valores ficarem com duas casas decimais. Simplesmente para isso, porque senão pode ficar ou com notação científica ou então com muitas casas decimais. E a gente deixa dessa forma para ficar no formato ali de moeda, ficar no formato certinho, um valor com duas casas decimais, ok? Vamos executar aqui essa nossa primeira célula, prontinho, já importamos os nossos pacotes e agora a gente vai carregar os nossos dados. Vamos colocar aqui o df, que vai ser o nosso data frame, que vai ser o pd.readCSV e entre aspas aqui entre parênteses a gente coloca dados.csv. Vamos carregar o nosso arquivo. Vamos visualizar as primeiras linhas aqui com o head. Olha lá, a gente visualiza as 5 primeiras linhas do arquivo. E olha só, tá vendo que como nós temos muitas colunas, ó, ele abriu aqui essa barrinha de rolagem para a gente ver todo o nosso conjunto de dados. Tá vendo aqui? Porque se a gente não tivesse colocado essas opções aqui, ó, simplesmente ele iria cortar aqui e no meio iria aparecer 3 pontinhos informando que tinha mais colunas. Dessa forma a gente consegue visualizar todo o nosso conjunto de dados. E aqui o df.tail é para a gente ver as 5 últimas linhas do nosso arquivo, ok? Porque a gente visualiza isso, é importante porque às vezes tem algum subtotal, alguma coisa no final do arquivo, a gente já pega por aqui e já vê, opa, a gente precisa fazer um tratamento aqui. É um comandinho simples que eu quis trazer para vocês também só para deixar vocês com mais informações. Agora, vamos de fato começar a criar os nossos gráficos. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos criar gráficos de barras interativos com o Plotly, ok? Vamos colocar aqui, ó, inicialmente o df.groupBy, que a gente quer fazer um agrupamento. A gente quer agrupar como? Pelo F-cliente. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem, ó, tá vendo? Ó, diversos estados aqui, que é o nosso coluna F-cliente. O que a gente quer agrupar? A gente quer calcular aqui, ó, o saldo devedor, tá? Tirar uma média desse saldo devedor, agrupando isso por estado, para a gente mostrar no nosso gráfico. A gente coloca aqui o df.groupBy, o F-cliente.agg. AGG é o que? Para agregar, de agregação. Aí a gente abre o parênteses aqui, tá vendo? E coloca o nome da nossa coluna que a gente quer fazer esse agrupamento, que é o que? É o saldo devedor. Olha só, nós temos aqui uma coluna que é o saldo devedor ali de cada cliente que tem, ó, tá vendo? Saldo devedor de cada cliente que tem no nosso arquivo. Vamos supor que é um arquivo de uma instituição financeira, de empréstimos ali que tem um saldo devedor de cada cliente, ok? Então vamos lá, a gente coloca aqui, ó, AGG, abre parênteses, abre chaves, porque aqui a gente precisa passar o que? Um dicionário. Como está em chaves, a gente sabe que é um dicionário. Se você quiser aprender mais sobre dicionários e listas, vou deixar um link aqui na descrição. Vale a pena dar uma olhada porque tem um conteúdo muito valioso. Olha lá, saldo devedor, 2 pontos, NP, que é o NumPy.min. A gente vai fazer ali uma agregação, a gente vai fazer um agrupamento
do que? Do nosso saldo devedor e vamos tirar a média. A média por onde? Agrupando por o F cliente, que é o estado de cada cliente. E aqui simplesmente a gente coloca o ponto sort values, que é para a gente ordenar. Vamos ordenar o que? Pelo saldo devedor, pelo maior ali, ascende igual a false. Por padrão, é uma ordem ascendente, do menor para o maior. Quando a gente coloca ascende igual a false, é que a gente quer o que na ordem descendente, do maior para o menor. E vamos colocar aqui para resetar o índice, ponto reset index. Se a gente executar essa célula, olha lá, a gente tem aqui, ó, cada estado, tá vendo? Ó, o F cliente, então pode ver, ó, aqui ele agrupou já e ele está ordenando pelo maior saldo devedor. Só que é pela média, tá? Pela média do maior saldo devedor. E aqui a gente tem de todos os estados. Feito isso, a gente vai fazer então a mesma coisa, o mesmo comando, só que a gente vai criar um outro data frame. Vamos jogar aqui esse resultado que a gente listou aqui dentro desse data frame. Só isso, o comando é o mesmo e a gente coloca aqui, ó, df agrupado f igual aquele comando que a gente fez aqui em cima. Aí a gente executa e olha lá, se a gente listar o nosso df agrupado f, nós temos exatamente aquela relação ali que nós extraímos a média, ordenado ali e agrupando por estados, ok? E está ordenado por saldo devedor do maior para o menor. Legal, agora a gente cria o gráfico. Olha como é simples criar o gráfico. A gente vai colocar o px é o que? É o nosso Plotly Express que a gente importou e colocou o alias dele de px. Então a gente coloca px.bar, é o nome do gráfico, de barras. Então a gente coloca aqui o px.bar, entre parênteses, aqui a gente passa o nosso data frame, que é o df agrupado underline uf, vírgula, eixo x, que é horizontal, o F cliente, que é o nome da nossa coluna, ok? E vírgula Y, que é o que? É o eixo Y vertical, que é o saldo devedor. E aí, basta a gente executar e olha lá ele mostrando o nosso gráfico agora pra gente. Olha só. Então, ó, tá vendo? Eixo horizontal, colocamos o F cliente. E aqui o saldo devedor no eixo Y, que é o vertical. E aí, quando nós movimentamos aqui o mouse, ó, por cima das barras, observe que ele traz para nós a legenda com o saldo devedor de cada informação, tá vendo? De cada estado. Ou seja, a gente tem toda essa interatividade nesse gráfico. A gente consegue ver, simplesmente se a gente quiser também selecionar aqui um espaço, ó, ele vai dar um zoom para nós, tá vendo? Ele tem toda essa interatividade, ó. A gente pode, ó, fazer um zoom aqui. Se a gente der 2 cliques, ele volta para o original. Viu só? Ah, vamos supor que eu quero ver esses 3 aqui, ó. Então, ó, eu seleciono aqui, ó. Tá vendo? Eu já consigo visualizar de forma maior. Eu dou um duplo clique, volto para o meu gráfico original. Então, o Plotly, ele tem toda essa interatividade. E a linha de comando para criar o gráfico é bem simples, olha só. Só que nós vamos evoluir, vamos criar mais coisas ainda, ok? Então, bora lá. Olha só, agora a gente vai fazer um agrupamento, que é o quê? O DF agrupado de UF e sexo, para a gente ver, além dos nossos dados aqui por estado, para a gente ver os valores também agrupados do sexo masculino e feminino. Olha só, o comando que a gente vai fazer é o mesmo, porém, como a gente quer agora agrupar mais de uma coluna, então a gente coloca aqui no Group By, ó, entre colchetes, que é o que? É uma lista, a gente coloca o F cliente, vírgula, o sexo. E aqui, daqui para frente é a mesma coisa, tá vendo? Ponto AGG, que é de agregação, para a gente fazer uma agregação do saldo devedor. Vamos calcular a média, vamos ordenar os valores, vamos colocar a ordem decrescente e vamos resetar o índice. Comando exatamente igual esse aqui de cima. A diferença é que a gente quer agrupar por 2 colunas, então a gente veio aqui e colocou dentro de uma lista as 2 colunas. Poderiam ser 3 colunas, 4 colunas, tá? Isso você pode fazer aí também para testar com mais colunas. E não se preocupa que eu vou deixar todo esse código aqui, o conjunto de dados, para você fazer o download. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, olha só, vamos rodar aqui esse nosso comando e vamos salvar nesse novo data frame. Executamos. E se a gente visualizar o nosso data frame agora agrupado, olha o que a gente tem. O F, que é o estado ali de cada cliente, o sexo e o saldo devedor, separado ali por feminino e por masculino. Legal, né?
Então vamos agora criar um gráfico disso. Para a gente criar o gráfico é da mesma forma. A gente vai utilizar o px.bar. Vamos colocar aqui ó, o df agrupado UF e sexo, que é os nossos dados, o nosso data frame, vírgula. O x, que é o eixo horizontal, vai ser o F cliente, né? A coluna chama o F cliente, é o estado. E o y vai ser o saldo devedor. A diferença é que aqui a gente vai passar um parâmetro a mais, que é o quê? O color. O color a gente vai colocar na nossa coluna sexo. Color igual a nossa coluna sexo. Por quê? Quando a gente executar, olha só como que vai aparecer para nós. Então, ele separou isso por estado e aqui ele está diferenciando através de cores o sexo, tá vendo? Se é do sexo masculino ou feminino. E a gente tem a legenda aqui, a gente pode clicar aqui, ó, no masculino, tá vendo? Ó? E a gente só visualiza agora sexo masculino. Se a gente ocultar essa aqui, ó, a gente vai visualizar o sexo feminino. Viu só que legal? A gente também consegue ter essa interatividade. E aí a gente seleciona os dois, nós temos então as duas informações aqui. Viu só que legal? Só que isso a gente pode também fazer de outra forma. Aqui ele gerou por padrão de forma de coluna empilhada, certo? Ele criou as colunas e colocou aqui, ó, a barra empilhada, uma em cima da outra. Só que a gente pode colocar isso uma ao lado do outro. Pode colocar masculino e a outra barrinha ao lado feminino. Como que a gente faz isso? Na hora de criar o gráfico, a gente coloca aqui da mesma forma, tá? O px.bar, o nosso data frame, vírgula x é a nossa coluna UF cliente, vírgula y é o saldo devedor, color vai ser o sexo, só que agora a gente coloca aqui o bar mode group. Olha só se a gente colocar agora o bar mode group, esse outro parâmetro aqui, como que o nosso gráfico vai ficar? Olha só. Então, tem pessoas que preferem visualizar dessa forma e tem pessoas que acham melhor visualizar dessa forma. A gente consegue fazer dos dois jeitos. Viu só que legal? E aqui, ó, com toda a interatividade, a gente pode movimentar o mouse em cima, ele vai dando a legenda para nós. A gente pode aqui, ó, selecionar para visualizar só o feminino, só o masculino, tá vendo? Ó? Os dois, tá vendo? A gente pode, ó, dar um zoom no gráfico e a gente consegue fazer toda essa interatividade com o Plotly com pouquíssimas linhas de código. Viu só que bacana? E tem muito mais ainda, olha só. Se a gente quiser também que fique na posição horizontal, basta a gente incluir um outro parâmetro lá no final, que é o orientation igual a H, de horizontal. Se a gente executar isso, olha só, ele ficou aqui na horizontal. Só que aqui tem um detalhezinho. Se você for gerar o gráfico dessa forma, observe que, tá vendo? Quando aqui a gente está na posição ali das colunas ali verticais, a gente passa o X, que é o nosso eixo horizontal, o F cliente, e o Y, o saldo devedor. Aqui a gente precisa só inverter aqui, ó, tá vendo? Então o X vai ser o que? O saldo devedor. E o Y aqui, a gente passa o F cliente. Se você não inverter aqui as colunas, ele vai aparecer um gráfico em branco, ele não vai mostrar nada. A gente precisa inverter a posição aqui dos eixos, ok? Só se atente nesse detalhe também. Legal, aqui a gente também da mesma forma tem toda a interatividade. Bacana. Vamos ver agora outros tipos de gráfico. Agora a gente vai partir para os gráficos de dispersão, os scatterplot e os gráficos de pizza. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, sempre com vídeos passo a passo, na prática. Disponibilizo todo esse material para você baixar e eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Bora continuar aqui, vamos montar um gráfico de dispersão, ou seja, o scatterplot. Aqui, vamos visualizar de novo o nosso data frame original, ok? Legal, nós temos essas informações. E o scatterplot serve para quê? O gráfico de dispersão. Para a gente avaliar como que está a correlação das colunas, das informações. Também já fiz um vídeo explicando detalhes do que é correlação. Vou deixar um link na descrição. Aqui o objetivo eu só vou te mostrar como que cria esse gráfico interativo. Olha lá, a gente vai colocar aqui o px.scatter. Só que aqui a gente não vai fazer agrupamento, nada. Nós vamos passar direto o nosso data frame. E aí a gente vai escolher duas colunas para a gente avaliar a correlação disso. Você pode fazer os testes aí e escolhendo diversas colunas, ok?
Aqui eu vou colocar essas como exemplo. Então vamos lá. No X, que é o nosso eixo horizontal, vai ser a coluna QT total parcelas pagas. E nós temos essa coluna aqui, ó, QT total parcelas pagas, ok? Eu quero avaliar a correlação disso com o total pago, com a coluna total pago. Aí eu coloco vírgula Y, total pago, vírgula color, que eu quero separar também por sexo, e o hover name, essa é uma propriedade nova que eu estou trazendo aqui para você também, que já vai valer o seu like. Olha só, o hover name vai ser o saldo devedor. Eu quero destacar isso quando eu estiver tendo aquela interatividade, que eu passo o mouse em cima ali de cada ponto do scatter, ele me destacar essa informação do saldo devedor. Olha só, vamos gerar aqui, ó. Olha só, ele gerou aqui o nosso scatter plot, ok? Aqui a gente olha aqui, vê que não tem correlação, não tem nada, mas serve como exemplo. Aí, se a gente passar aqui, ó, em cima dos pontos, por exemplo, a gente tem que é do sexo masculino, esse valor aqui em cima, que a gente está vendo 215712.4, é o quê? É o valor que a gente destacou aqui no saldo devedor. É o saldo devedor desse ponto aqui equivalente. Tá vendo só? E aí a gente tem o total pago, a quantidade de parcelas pagas. Isso para cada ponto. Viu só que bacana? É um outro gráfico também que a gente consegue fazer de forma interativa para a gente analisar os nossos dados com essa biblioteca aqui do Plotly Express. E agora vamos ver um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de pizza, que é muito utilizado também nas nossas análises. Olha só, aqui eu vou trazer como exemplo, a gente vai simplesmente fazer uma contagem aqui, pegar lá do nosso data frame, coluna sexo, ponto value counts. É para que ele vai contar quantos tem sexo masculino e quantos sexo feminino. Então a gente visualizou aqui que masculino 5706, feminino 3811, ok? 5706 e 3811. Legal. Aqui a gente vai criar um data frame para separar, vamos colocar aqui, ó, QTD por sexo. E vamos passar esse mesmo comando aqui, que aí a gente vai ter isso em um data frame. Se a gente executar aqui essa célula e visualizar, olha só, então a gente tem o que? A quantidade por sexo, ponto index. Por que eu estou passando aqui ponto index? Porque para o gráfico de pizza, a gente precisa passar os parâmetros um pouquinho diferente, ok? A gente faz o que? A gente cria aqui, ó, uma série, né? Não é um data frame, aqui a gente vai pegar aqui, ó, uma série. Por quê? A gente na nossa série vai ter o índice e os valores. Então aqui a gente está olhando os índices, os índices. O que a gente tem como index? Masculino e feminino. Ok. E aí, se a gente olhar na nossa série, o que a gente tem aqui? Os valores da série. Olha só. A gente tem também um array, que é o que? A quantidade, tá? Também já fiz outros vídeos explicando diferença de data frame, de séries. Vou deixar o link também na descrição. Bem legal, vale a pena dar uma olhada que vai te agregar bastante conhecimento. Olha só, agora para a gente montar o gráfico de pizza, os parâmetros são um pouquinho diferentes. Por quê? É a forma que a biblioteca do Plotly Express pede que a gente passe os parâmetros, beleza? Olha só, vamos colocar aqui, ó, px.py, que significa que é o gráfico de pizza. Vamos abrir o parênteses e vamos colocar aqui, ó, a nossa variável, que é o que? A nossa série. Então é QTD por sexo, beleza? Os names, ou seja, os nomes, vai ser o que? QTD por sexo, certo? Ponto index. O que a gente vai ter no ponto index? Vai ter aqui, ó, masculino e feminino. Legal. E os values, os valores? O que vai ser? QTD por sexo, ponto values. O que a gente tem nos valores? Os valores aqui, e é a quantidade ali que a gente já calculou. Quando a gente executar, olha só, ele já fez aqui o gráfico de pizza, tá vendo? De uma forma também toda interativa, e aqui ele coloca a informação dos percentuais. A gente poderia também colocar as informações por valores, tudo, ajustando os parâmetros. Se você tiver interesse que eu faça mais vídeos assim sobre o Plotly Express, mostrando com mais parâmetros, mais formas, título, legendas, tipos de valores que a gente vai exibir e muito mais, deixa para mim seu comentário aqui que eu vou preparar um vídeo para vocês. Se tiver aí 100, 150 pedidos assim, com certeza eu vou estar gravando esse vídeo para trazer mais informações para vocês, porque eu também quero saber o que vocês querem ver, se vocês estão gostando ou não. Então seu comentário é muito importante também
para eu saber tudo isso. E também deixa o seu like no vídeo. Não esquece, se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.